Tudo bem? Meu nome é Luciana Arruda e eu vou apresentar para vocês hoje a aula que tem como tema os agentes clareadores dentários. E aí eu começo nessa aula perguntando para vocês por que os dentes eles apresentam alterações de cor. E aí a resposta vem na presença dos cromóforos, que são estruturas, que são pigmentadas, que eles são compostos por cadeias orgânicas com alto peso molecular. Essas cadeias orgânicas com alto peso molecular, elas possuem diversas ligações insaturadas, anéis aromáticos, que vão se manifestar com uma propriedade óptica diferente, em que a gente consegue visualizar essa molécula sobre a superfície dentária com um comprimento de onda de coloração amarelada ou acastanhada. E aí o acúmulo desses cromóforos, ele pode ser tanto na superfície dental, onde a gente vai dizer que a mancha ela é extrínseca, como na própria estrutura do dente, na dentina, que a gente vai dizer que a pigmentação ela é intrínseca. E aí os fatores extrínsecos, que vão causar as manchas extrínsecas, eles derivam da reação de escurecimento não enzimático, onde vai ocorrer a retenção desses cromóforos na superfície do dente. E aí essa pigmentação, geralmente está associada aos hábitos alimentares, àquilo que a gente entra em contato durante a nossa dieta. E aí existem substâncias que elas são ditas que são cromogênicas, que elas têm essa capacidade de pigmentar a superfície dentária, como alguns corantes que são presentes na nossa dieta. E aí eles podem ser retidos na película dental ou no tártaro, E aí eles podem se manifestar, como a gente vê nas imagens, com essa coloração acastanhada, amarelada. Já as manchas intrínsecas, que são causadas pelos fatores intrínsecos, elas podem ser de origem congênita ou adquirida. Os de origem congênita estão relacionados às anomalias do esmalte da dentina, as anomalias como a melogênese imperfeita, dentinogênese imperfeita, que vão causar alterações de coloração da estrutura dentária. Já as adquiridas, elas surgem devido ao acometimento do dente de uma lesão traumática, ou então devido ao contato com o flúor lá durante a formação dos dentes, causando a fluorose, ou pela pigmentação devido à necrose pulpar, ou por uso de alguns medicamentos como a tetraciclina, que causa uma coloração amarronzada, ou devido a alguns materiais restauradores como a amálgama, que era muito utilizado anteriormente, que também causava essa pigmentação, e por falhas na obturação endodôntica, onde o nível da obturação ele também pode influenciar nessa alteração da coloração dentária. E aí, como solução para essas pigmentações, as manchas na estrutura dentária, a gente tem o clareamento dental, que é um procedimento que é amplamente utilizado nas clínicas odontológicas durante a prática da odontologia clínica, onde ele pode ser realizado tanto de forma caseira, com a utilização de moldeiras pelo próprio paciente, onde o próprio paciente ele aplica o gel sobre essas moldeiras, sendo que esse não é um tratamento que é realizado exclusivamente pelo paciente, o profissional ele tem que supervisionar esse tratamento, ou pode ser realizado diretamente pelo profissional no consultório odontológico, certo? E aí, de onde surgiu esse clareamento? O clareamento ele é uma prática que ele já vem sendo realizada desde o Egito Antigo, onde utilizava-se inicialmente pedra-pomes misturado com vinagre de vinho e amônia, para causar uma abrasividade e uma alteração da cor da estrutura dentária. Conforme o tempo foi passando, foram sendo testadas outras substâncias, e aí em 1850, durante a década de 50, foi utilizado o cloridrato de cálcio mais o ácido acético, só que esses clareamentos eles eram realizados em dentes que não eram vitalizados, ou seja, eram dentes que ainda tinham vitalidade pulpar. Já em 1885,
foi datada a primeira utilização do peróxido de hidrogênio em dentes não vitais ainda. Em 1918, utilizou-se o superoxol, que também é uma estrutura que deriva do peróxido de hidrogênio, onde ele tem na sua composição 30% de peróxido de hidrogênio, só que a partir desse ano começou-se a utilizar essa substância em dentes vitalizados. E aí, em 1930, começou-se a associar o peróxido de hidrogênio mais uma luz externa com o objetivo de tentar aumentar a eficiência da ação do peróxido de hidrogênio. Na década de 80, começou-se a utilizar o peróxido de carbamida, né, que até hoje trata-se do agente clareador mais utilizado no clareamento caseiro. Em 1990, associou-se o peróxido de carbamida a uma fonte de luz de LED, também para aumentar a eficácia, mas depois se viu que não tinha relação. E aí o mecanismo de ação, né, atual dos agentes clareadores, né, que são utilizados nas formulações hoje em dia, é que o agente clareador, quando ele entra em contato com a superfície dentária, eles vão liberar alguns radicais livres, né, e íons hidroxila. Essas espécies reativas de oxigênio, elas vão penetrar na estrutura dentária, né, pela superfície, e aí elas vão atuar diretamente naquelas moléculas que eram complexas, que são formadas por anéis aromáticos e ligações insaturadas. Essas espécies reativas de oxigênio, elas vão vão oxidar essas ligações insaturadas e quebrar esses anéis aromáticos, transformando as moléculas que antes eram complexas em moléculas mais simples, né? Oxidando essas moléculas e aí mudando a propriedade óptica dessas moléculas, uma vez que a sua complexidade era que causava a pigmentação. E aí a cor vai se tornar mais clara, porque as moléculas elas vão ser mais simples, né? Vão ter menos anéis aromáticos e vão ter menos ligações insaturadas e vão poder ser difusível no meio bucal. E aí alterando a sua propriedade óptica, passando a ser perceptível na visão, né? Com uma tonalidade mais clara. E aí os principais agentes clareadores que a gente tem disponível no mercado para uso é o peróxido de hidrogênio, que constitui que é mais utilizado, né, a substância que é mais utilizada, o peróxido de carbamida e o perborato de sódio. O peróxido de hidrogênio, ele é o agente ativo da maioria dos sistemas de clareamento. Ele possui baixo peso molecular. Ele é altamente solúvel em água e apresenta um pH ácido. Ele se decompõe em água e em espécies reativas de oxigênio, que são as que irão realizar a oxidação das moléculas de pigmento. E aí o mecanismo de ação do peróxido de hidrogênio, né, é o próprio mecanismo do clareamento dental, onde as moléculas complexas elas vão se transformar, vão passar por uma reação de oxidação-redução devido à ação dos íons peridroxila, que são resultantes da degradação do peróxido de hidrogênio. Esses íons eles vão realizar essa reação, transformando as moléculas anteriormente complexas em moléculas que são capazes de se difundir em água. E aí essas moléculas elas vão ser removidas da estrutura dentária e vão causar o efeito de branqueamento desejado. Desse modo, o peróxido de hidrogênio ele é um agente que é altamente reativo e oxidante, mas ele é altamente reativo tanto para as moléculas orgânicas como para as moléculas inorgânicas. Ele não possui uma seleção somente para as moléculas complexas. E isso é um efeito que, por hora, é indesejável, uma vez que ele pode penetrar nos espaços intercristalinos do esmalte, né? Ele pode atingir a dentina, causar alterações na composição orgânica da dentina
e eventualmente pode chegar ao tecido pulpal, que vai causar o efeito colateral de hipersensibilidade dentinária. E aí ele se apresenta no mercado em concentrações variadas, dependendo do tipo de protocolo de aplicação. Em clareamento de consultório, as concentrações do peróxido de hidrogênio elas são mais elevadas. Em contrapartida, que no clareamento caseiro, o peróxido de hidrogênio ele é utilizado em baixas concentrações. O peróxido de carbamida, ele é um agente clareador que o seu mecanismo de ação, ele deriva inicialmente do mesmo mecanismo de ação do peróxido de hidrogênio. Uma vez que quando o peróxido de carbamida ele se degrada, ele vai se degradar inicialmente em peróxido de hidrogênio, que vai se decompor em oxigênio e água, com a reação de mecanismo de ação do próprio peróxido de hidrogênio, mas o peróxido de carbamida ele também vai gerar outros subprodutos, como a ureia, que vai se decompor em gás carbônico e em amônia. E aí isso é um ponto positivo. Por quê? Porque essa geração de subprodutos ela vai causar uma redução da hipersensibilidade dentinária, uma vez que vai diminuir o tempo, vai aumentar o tempo de ação do gel, e aí fazendo com que ele se perfunda sobre os tecidos dentários de forma mais lenta. Além de que a ureia, que é um subproduto derivado da degradação do peróxido de carbamida, ele vai se decompor em gás carbônico e a amônia ela é responsável por aumentar o pH da placa bacteriana e do pH salivar. Isso é um ponto positivo porque, ao passo que eu tenho uma ação de redução do pH, eu tenho um antitamponamento. Isso vai fazer com que o potencial de hipersensibilidade e degradação dos tecidos dentários seja menor. Também apresenta em sua composição um polímero carboxipolimetileno, que é um composto que tem ação tixotrópica, onde ele vai ser responsável de manter o gel ali sobre a superfície dentária por um maior período de tempo. Né? Já que o peróxido de carbamida, a sua reação ela é mais lenta, então ele precisa se manter sobre a superfície dentária por um maior espaço de tempo. Então ele precisa ter na sua composição esse agente que faça com que ele tenha uma viscosidade aumentada, né? E ele permaneça ali na superfície dentária. Como já dito, né, apresenta o pH mais básico, menor grau de difusão sobre os tecidos e é um agente clareador que ele é mais utilizado no clareamento caseiro. O mecanismo de ação do peróxido de carbamida, né, só mostrando um esquema ilustrativo, mostrando como dá a degradação, onde ele se degrada, né, na reação do peróxido de hidrogênio e na reação da ureia, gerando esses compostos que vão ser responsáveis pelo clareamento dental. E aí o peróxido de carbamida, ele se apresenta no comércio, né? Ele se encontra disponível tanto também para clareamento de consultório como para clareamento caseiro, né? Embora ele seja mais utilizado no clareamento caseiro, ele também tem concentrações para o clareamento de consultório, que é concentrações de 10 a 35%, né? Eles possuem efetividade menor se comparado ao peróxido de hidrogênio. E o clareamento caseiro, que possui bons resultados, né? Onde as concentrações também do peróxido de carbamida utilizado são mais elevadas. O perborato de sódio, até então a gente vem falando do peróxido de hidrogênio e peróxido de carbamida, que podem ser utilizados tanto em dentes não vitais como pode ser utilizado tanto em dentes vitais como em dentes não vitais. Mas o perborato de sódio ele só pode ser utilizado em dentes desvitalizados, né? Então, o dente ele tem que ter sido feito o tratamento endodôntico de sucesso, onde eu tenho a ausência de qualquer sintomatologia, de qualquer alteração dos tecidos perirradiculares e da própria estrutura da raiz. E aí ele é um sal, né, de sódio que deriva do ácido perbórico.
ele se apresenta como um pó branco, inodoro e solúvel em água, né? Quando ele se mistura com a água, ele vai liberar o ânion perborato, que é o agente oxidante responsável pelo clareamento. Então, ele tanto pode ser utilizado sozinho, misturado com a água, como ele também pode ser utilizado em associação com o peróxido de hidrogênio ou com o peróxido de carbamida. Existem relatos, né, da literatura que mostram uma boa efetividade quando ele é utilizado com a água e que quando ele é utilizado com peróxido de hidrogênio, ele possui uma elevada chance de causar reabsorção radicular interna, mesmo que tenha sido feito um selamento ali na junção cemento e esmalte, né, na embocadura do conduto, para evitar essa difusão do material, mas mesmo assim ainda tem um potencial elevado quando ele é utilizado em associação com peróxido de hidrogênio de causar reabsorção radicular interna. Então, o mecanismo de ação do perborato de sódio é quando ele é misturado com água destilada, ele vai liberar, né, vai gerar o metaborato de sódio, liberar o oxigênio e o peróxido de hidrogênio em concentrações baixas. Então, ele é um mecanismo de ação que ele não tem sido muito utilizado. Por quê? Porque ele libera peróxido de hidrogênio em baixas concentrações. Então, quanto menor a liberação, né, quanto menor a concentração do peróxido de hidrogênio liberado, menor o potencial de clareamento. Então, por isso que ele tem entrado, né, assim, em desuso. E aí ele é capaz de penetrar na dentina, né, quebrar as ligações duplas, tanto dos compostos orgânicos como inorgânicos, o que pode causar alterações dos tecidos dentários, dentro dos tubos dentinários. Os produtos OTC, eles surgiram a partir do ano de 2000 nos Estados Unidos, como uma tentativa de promover, né, o clareamento dental de forma que tivesse um custo mais baixo. Então, passou-se a se produzir, né, a se investigar produtos que contivessem em sua composição agentes clareadores em baixas concentrações, mas que pudessem ser utilizados pelo próprio paciente de forma livre, sem monitoramento do profissional. E aí esses produtos, eles são de venda livre, né, e são vendidos em farmácias, supermercados, não necessita de supervisão do profissional, e isso gera um pouco de desconforto na comunidade científica, porque você utiliza uma substância que tem um potencial, né, de clareamento, embora que menor, mas que não tem supervisão de nenhum profissional. E aí o peróxido de hidrogênio, ele se encontra nesses produtos em baixas concentrações, de 1 a 6%, e geralmente na forma de cremes dentais, enxaguatórios bucais, gomas de mascar, tiras clareadoras. Dentre as reações adversas que os agentes clareadores eles podem causar durante o seu uso, a gente pode citar reações adversas tanto em tecidos moles como em tecidos duros. Em tecidos moles, né, a gente pode citar as queimaduras, né, as alterações da gengiva, né, da gengiva marginal, principalmente, onde que se o agente clareador ele permanecer em contato, né, tanto em altas concentrações como em baixas concentrações e em um tempo elevado, ele vai causar essas queimaduras, podendo levar à necrose desses tecidos. Já nos tecidos duros, a gente tem as alterações, né, da dentina, uma vez que, como a gente já viu, esses agentes, as espécies reativas de oxigênio, elas podem se perfundir pelos tecidos e aí elas podem causar alterações superficiais dos tecidos, né? E ele também pode se difundir e chegar a causar hipersensibilidade dentinária. Então, na imagem do centro, a gente pode ver a superfície do esmalte bovino,
após 14 dias de uso do peróxido de carbamida, 10%, onde você consegue ver uma alteração da rugosidade superficial dessa dentina causada por esse agente clareador em baixas concentrações. Já na outra imagem, a gente consegue ver a dentina humana, né, pós peróxido de carbamida com uma concentração mais elevada, usado por 1 hora por 6 meses, em que a gente também vê uma alteração na dentina interprismática, né? E isso é um efeito indesejado, né? Uma alteração de rugosidade dessa dentina, que é um efeito indesejado que a gente tem, né, após a reação de clareamento dental. Outra reação adversa, como a gente viu, é a perfusão dessas espécies reativas de oxigênio até os tecidos pulpares, que podem gerar uma inflamação, onde vai ocorrer a liberação de mediadores químicos da inflamação, que vão se manifestar, né, que vão excitar ali as fibras nervosas dos prolongamentos que estão dentro dos túbulos dentinários, os prolongamentos odontoblásticos que estão dentro dos túbulos dentinários, causando essa hipersensibilidade dentinária, né, que é uma reação adversa que é comumente relatada pelos pacientes e também indesejada. Outra reação adversa comum é a reabsorção radicular, né, como já foi citado, onde os agentes, principalmente de clareadores de peróxido de hidrogênio, quando realizados em dentes desvitalizados, têm esse potencial de causar essa reabsorção radicular. Existem diversos fatores que vão influenciar na eficácia dos agentes clareadores durante o processo de clareamento dental. Dentre esses fatores que vão influenciar, um dos principais é a concentração do agente clareador, onde altas concentrações vão ter uma eficiência maior em comparado com as baixas concentrações, só que eles têm um potencial de causar mais alterações nos tecidos duros, né, e hipersensibilidade dentinária do que os de baixa concentração. Outro é o tempo de aplicação, né, qual o protocolo de aplicação que foi preconizado para aquele paciente. O pH do gel clareador também pode interferir, onde pH mais ácidos, eles têm uma efetividade, mas também têm um potencial de gerar mais alteração na superfície dentária. A presença de aditivos na composição do agente clareador, onde determinados aditivos eles podem ajudar, mas outros eles podem atrapalhar a eficiência do agente clareador. E as características individuais do próprio paciente, né, no que se refere ao tipo da mancha, ao tipo de pigmentação que aquele paciente apresenta e a espessura do esmalte, além da idade e composição da dentina, né, que com a idade a gente percebe que a composição dentinária ela muda e aí ela também se manifesta de outra cor. Então, como considerações finais, a gente tem que o clareamento dental ele é o procedimento estético que é mais procurado pelos pacientes, né? E ele é menos invasivo, exige dos profissionais um conhecimento aprofundado e atualizado sobre os materiais que estão disponíveis para realizar o procedimento do clareamento e quais são os efeitos que esses agentes eles têm nos tecidos dentários. Então, dessa forma, é importante sempre conhecer qual o mecanismo de ação do agente clareador, as possíveis interações que ele vai gerar, né, nos tecidos dentários, para minimizar os efeitos indesejáveis e programar, né, e indicar qual é o melhor a ser utilizado por aquele paciente de acordo com o que o paciente ele traz. Essas são as minhas referências e muito obrigado.